Hoje nós vamos conhecer um pouco mais da história de vida e da trajetória do desembargador aposentado Mário Rocha Lopes Filho. Desembargador, muito obrigada pela sua presença aqui no programa. O senhor que se aposentou recentemente, né, em janeiro de 2011. Para a gente começar mostrando um pouco da sua vida. O senhor é natural de Porto Alegre, não? Não, de Santiago. Santiago. E aí, como é que foi essa entrada no direito, né? Falar um pouquinho da sua juventude. É uma questão relativamente complexa, porque meu pai foi juiz. Né? Então, e vendo tudo que ele havia passado, na Revolução de 64 especialmente, ele foi perseguido pelos militares e não contou com o apoio do Tribunal de Justiça na época, mas porque era uma pessoa com vida completamente limpa, ele nunca conseguiram caçá-lo. Então, eu vendo tudo aquilo, e fui garoto na época, eu jurava que jamais iria fazer a faculdade de Direito e muito menos seria juiz. Tanto é verdade que eu estou dizendo, que quando fui fazer o vestibular, a minha primeira ideia era fazer engenharia. Estava com isso consignado na minha cabeça. Mas na hora em que fui fazer a inscrição, exatamente no momento, eu me dei conta que eu odiava matemática. Em razão disso, eu digo, poxa, mas não tem por que tanta resistência, e fiz a inscrição no vestibular de Direito. O seu pai gostaria? Não sei se meu pai nunca teve nenhuma interferência em absolutamente nada. E o senhor admirava o trabalho dele? Certamente. Meu pai, eu disse esses dias, numa outra entrevista, que se o Brasil tivesse mais pessoas como meu pai, certamente nós não estaríamos passando hoje. Que já passamos, inclusive. E o senhor estudou no interior? Como é que foi? A minha vida toda foi basicamente feita no interior do estado. Eu só estudei em colégio público. Em Santiago? Em Santiago, Santa Maria e Porto Alegre. Eu fiz toda a minha instrução primária e secundária no interior do estado, em colégio público. E é bom que se diga isso, porque na época os colégios públicos eram que estavam em alta, e não uma instituição privada. E aí, na própria faculdade, desembargador, quando é que surgiu a vontade de entrar para a magistratura? Porque nem todos os estudantes têm essa vontade, né? Na verdade, eu devo reconhecer que não fui um muito bom aluno, né? Eu era dos mais despreocupados, vamos dizer assim, né? E em 1977, o desembargador Daello convidou um dos filhos do meu pai para ser secretário dele no Tribunal de Justiça. E, por essas coincidências do destino, meu outro irmão, que também é juiz, o Honório, ele havia sido convidado pelo desembargador Ribas Santos para ser secretário de gabinete. Em razão disso, eu que já trabalhava no 6º Tabelionato da capital, acabei sendo convidado pelo Daello, por essa circunstância, por ser filho de quem eu era, para ser secretário dentro do Tribunal de Justiça, isso em 1977. E a partir daí, as coisas foram se encaixando. Eu fui conhecendo o que significava a função jurisdicional, efetivamente, porque eu via de perto a parte do tribunal. Passei a verificar e examinar as qualidades, na verdade, do Poder Judiciário do Rio Grande do Sul, que eram muito cantadas em prosa e verso, mas que a gente só ouvia falar e tal. Eu, na verdade, nunca me envolvi muito com o Poder Judiciário, a não ser a partir do dia em que eu fui convidado para trabalhar com o desembargador Daello, que, aliás, a quem devo grande parte do que sou hoje também. O senhor chegou a advogar em algum Nunca advoguei. Não. Aliás, o meu projeto de advocacia sempre foi retardado na minha vida, porque eu imaginava, como tantos outros colegas, que quando eu fosse me aposentasse, eu poderia exercer a magistratura. Mas essa mudança contínua do aspecto previdenciário no Brasil, com as diversas alterações constitucionais, foram protelando esta possibilidade. Mas agora, dia 10 de janeiro, finalmente, então, depois de ter
acredito eu, o feito que eu imaginava que pudesse fazer em termos de poder judiciário. Então estou preparado agora para uma nova vida. E quando é que o senhor ingressou na magistratura, desembargador? Em 1985. Eu fiz 2 concursos para a magistratura e passei nos 2. Primeiro como pretor e depois como juiz de direito. Comecei trabalhando aqui no Sarandi, em Porto Alegre, como pretor. Eu fui o segundo colocado no concurso e depois acabei indo como juiz para Torres, como juiz substituto. E lá fiquei. Dali fui para Osório, também como juiz substituto. Me classifiquei na comarca de Casca Garibaldi, de Garibaldi Viamão e de Viamão Porto Alegre. Isso tudo demorou 6 anos, aproximadamente. E desembargador, o que o senhor mais gostou da função como desembargador? Ou como, primeiramente, juiz? Na verdade, não se trata de gostar da função, se trata de ser ou não vocacionado para a função. Eu descobri que era vocacionado, pelo menos eu me considero assim, quando despachei a primeira vez como juiz em Torres. Então, a partir daquele momento, eu me dei conta de que realmente eu estava no lugar certo, na hora certa, pelo menos dentro da minha ótica. E, desembargador, qual foi a hora assim, que o senhor mudou o pensamento? O senhor disse, não, jamais vou fazer direito, né? E aí foi lá e se inscreveu. Pois em que tu sabe que isso foi um processo aconteceu? de amadurecimento, em verdade. Eu sempre rejeitei a tese por perceber tudo aquilo que meu pai havia passado. Mas depois eu já era casado pela primeira vez, eu já tinha uma filha. E, na verdade, essa história da segurança também é realmente um fator determinante para eu ter resolvido fazer o concurso para a magistratura. Mas, embora isso pudesse pautar o início da minha vida, na verdade eu agradeço que isso tenha acontecido porque proporcionou que eu pudesse, durante mais de 25 anos, fazer aquilo que eu realmente acredito ter nascido para fazer, até aquele momento. E quando é que o senhor ingressou no Tribunal de Justiça? Em 2002. 2002. Como o senhor avalia o trabalho, desembargador, das câmaras, esse trabalho como desembargador? Esse é um trabalho fundamental que se faz, porque é o 2º grau de jurisdição que nós exercemos aqui no Estado, eu exerci até o dia 10, e um dos motivos pelos quais eu resolvi sair foi justamente o fato de que, em pouco tempo, se continuar nessa situação, vai ser muito difícil que o judiciário continue prestando um trabalho de boa qualidade. O senhor fala pelo isso em número de do processos, volume. O volume de trabalho que nós tínhamos, né, que especialmente a esfera civil tem, é quase ser insuportável no dia a dia. Não há juiz que chegue, se continuar assim, e não vai haver funcionários que cheguem para ajudar nessa missão. Então, o senhor acredita que deva mudar, desembargador? Nós precisamos, em primeiro lugar, mudar as leis de processo, né? Especialmente na esfera do processo civil. É uma coisa insuportável, né? O número de recursos e a facilidade com que se chega ao 4º grau de jurisdição é impressionante. E o senhor acredita Cada que ministro, essa por exemplo, mudança... tem 25 mil processos para julgar por ano. Não tem fundamento. O senhor acha que a reforma agora do novo Código de Processo Civil vai Não colaborar? acredito. Vai piorar a situação. Por quê? Porque quem elabora essas leis, a meu juízo, não conhece a realidade do Poder Judiciário. Mesmo com aquela comissão de juristas? Mesmo com comissão de juristas, porque sempre teve comissões de juristas nesse país. E as leis são essas que nós temos. Nunca consultam as pessoas que trabalham com as leis. Quer dizer, o judiciário nunca é indagado sobre isso. Eu lembro de uma vez que participamos de um processo de mudança do Código Penal, nós fizemos vários seminários, tem até uma obra editada. Nenhuma das propostas que foram feitas chegaram aos ouvidos da Comissão de Reforma do Código Penal. Então, se faz uma reforma do Tribunal do Júri, não se consulta os juízes do júri. Eu fui 10 anos juiz da vara do júri, nunca me perguntaram
Nunca perguntaram a mim ou a todos os outros colegas que lá trabalhavam se nós achávamos que estava certo ou errado com as alterações que foram feitas. Né? Nem nos perguntaram nenhuma vez, e poderia ter sido feito no Brasil inteiro, o que nós achávamos das reformas que estavam sendo propostas. Simplesmente as legislações do país vêm de cima para baixo, como sempre foi. E desembargador, do que o senhor tem mais saudade da época como juiz e como desembargador? Se aposentando. Olha, eu quero que me perdoem todos aqueles que vão ouvir o que eu vou dizer e verem, né? Eu, na verdade, eu tenho consciência que cumpri a minha missão. Eu não tenho nenhuma saudade daquilo que eu fazia. Eu cheguei ao final do meu período como magistrado, tendo consciência exata daquilo que fiz, né? Daquilo que representei enquanto estava na magistratura, e por essa razão é o fim de um ciclo da minha vida. Eu só tenho esta, que eu saiba. Então, a minha parte, quer dizer, são 33 anos dedicados ao Poder Judiciário. Eu acho que já é suficiente. E a partir de agora, desembargador? A partir de agora, a advocacia me espera, se Deus quiser. Mas vai descansar um pouquinho? Nem um dia. Nem um dia? Nem um dia. Já estou... Aliás, na quinta-feira passada, eu recebi a minha carteira da ordem, fui o juramentista, né, o que me deixou muito honrado, e estou preparado para novos desafios na minha vida. Então tá, desembargador. Então que o senhor tenha muito sucesso agora nessa nova etapa da sua vida, e muito obrigada pela sua presença aqui no programa. Eu agradeço. E o programa Justiça Gaúcha de hoje termina aqui. Se você quer mandar uma mensagem para a nossa produção, anote o e-mail imprensa@tj.rs.gov.br. Muito obrigada pela sua atenção e até o nosso próximo programa.